Muito bem, dando continuidade aqui às nossas questões, nossos exercícios, vamos falar agora dos direitos políticos. Os direitos políticos nós vamos encontrar a partir do artigo 14. O artigo 14 nos relaciona os direitos políticos, o artigo 15 nos relaciona a retirada dos seus direitos políticos, com perdas e suspensões, ok? Logo em seguida nós falaremos dos partidos políticos que estão previstos no artigo 17. Os direitos políticos começam aos 16 anos, facultativamente podendo ser eleitor. Aos 18 anos, obrigatoriamente, que vai até os 70. A partir de 70, o voto passa a ser facultativo. Então, obrigatório os 18 aos 70. O direito político de votar é denominado de direito político ativo. O direito político de ser votado é o direito político passivo. Esse direito político passivo começa aos 18 anos, que você pode ser candidato a vereador. Aos 21 anos, você pode ser candidato, claro, a vereador e também a prefeito, vice-prefeito, deputado federal, estadual, distrital. A partir dos 30 anos de idade, você já pode ser candidato a tudo isso e mais ainda o quê? A governador e vice-governador. A partir dos 35 anos, além de ser candidato, poder ser candidato a tudo isso, você também poderá ser candidato a presidente, a vice-presidente da República e a senador da República. Então, você alcança a plenitude dos direitos políticos passivos aos 35 anos de idade, ok? O direito político, ele tem também os inelegíveis. Quem são os inelegíveis? São aqueles que não podem ser candidatos a nada. Alguns deles são inelegíveis absolutos, ou seja, não pode ser candidato a nada. Outros, no entanto, podem ser candidatos, a alguns cargos, ok? Outros podem ser candidatos a alguns cargos, como, por exemplo, ele pode ser candidato a vereador, mas não pode ser candidato a prefeito, se ter 18 anos. Isso é uma inelegibilidade relativa, ok? Vamos ver algumas questões, então? Vamos. Direitos políticos. O alistamento eleitoral é obrigatório aos maiores de 16 anos e aos menores de 60 anos de idade. Certo ou errado? Errado. Como nós falamos, obrigatório é dos 18 aos 70. Errado. Questão número 2. Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trate de perda de nacionalidade, da nacionalidade brasileira, não são personalíssimos, podendo estender, portanto, a terceiros. O que é isso? Veja só, a perda dos direitos políticos, eles podem decorrer, vamos lá, voltando aqui, cadê? É isso mesmo. A perda dos direitos políticos pode decorrer de diversos motivos. Um deles é a perda da nacionalidade. A retirada da nacionalidade tira de você o quê? Tira de você, obviamente, o direito político. Ok? Então, se você tem como condição de ter direito político, ser detentor da nacionalidade brasileira, então, obviamente, ao perder a nacionalidade, você perde o seu direito político. Você pode até readquirir esse seu direito político, desde que você volte a ter a nacionalidade brasileira. É possível isso? Claro. Então, você perdeu a nacionalidade brasileira por algum motivo, e aí você depois vem a reaver essa sua nacionalidade brasileira. Obviamente, você volta a ter direito político, porque você voltou a ter a nacionalidade brasileira. Então, a questão discute. Traz essa discussão da nacionalidade e sua retirada e os seus efeitos nos direitos políticos. Então, voltando. Os efeitos jurídicos de sentença transitada em julgado que trata de perda da nacionalidade brasileira não são personalíssimos, podendo-se estender, portanto, a terceiro. Bem, aqui, dentre outras situações de retirada do seu direito político, conforme veremos em momento oportuno, existe também a retirada do seu direito político por você ter sido condenado com sentença transitada em julgado.
Você teve uma sentença transitada, como eu já falei anteriormente, se você perde a nacionalidade, você perde o direito político. Tiram de você o direito político. Se você, por exemplo, tem uma sentença judicial transitada e julgada que retira de você tem uma sentença judicial transitada em julgado que condena você por algum crime, você também terá retirado o seu direito político. Por quanto tempo, professor Zélio? O artigo 15 da Constituição diz que enquanto durarem os efeitos da sentença. Se os efeitos da sentença são por 5 anos, 5 anos. Se for por 10 anos, 10 anos, e assim sucessivamente. Então aqui ele está trabalhando, como eu já falei, essa relação de retirada do seu direito político. Os efeitos jurídicos de sentença transitada e julgada que trata da perda da nacionalidade brasileira não são personalistas. Errado. São personalistas, sim. Quando você é condenado com sentença transitada e julgada, essa sentença é para você. É o chamado princípio da intranscendência. Princípio da pessoalidade da pena. A pena não passará em seus efeitos da pessoa do condenado. Muito bem. Então é personalismo, sim. Você terá a retirada do seu direito político. Seu filho não, seu pai não, seu irmão não, seu cônjuge não. Podendo se estender, portanto, a terceiro. Não, errado. 3. O voto que deve ser exercido de forma direta. Certo, de forma direta. Apresenta os caracteres constitucionais de personalidade. Certo. Obrigatoriedade. Certo. Liberdade. Certo. Sigilosidade. Ok. Voto direto, secreto, universal e periódico. Igualdade. Certo. Periodicidade. Perfeito até aí. Olha, dividimos mais uma vez a questão. Não vamos cair naquela armadilha, lembram? A igualdade, aí ele vai falar sobre a igualdade, essa característica que está certa aqui, que existe ela. Revela-se do fato de que todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral, certíssimo. Na história eleitoral brasileira, já teve tempo em que, primeiro, a mulher não votava. Depois, você tinha voto censitário. O que era o voto censitário? Dependendo do seu patrimônio, o seu voto tinha determinado valor. E aí, quanto mais rico, quanto mais possuidor, quanto mais se produzisse, mais seu voto teria valor. Ok? Isso acabou. É o voto direto, secreto, universal. Universal significa valor igual para todos. Certo? A suspensão dos direitos políticos na hipótese de condenação criminal transitada em julgado. Exato, é isso aqui mesmo. Cessa com o cumprimento ou extensão da pena, já falamos disso. Independentemente de reabilitação ou prova da reparação do dano. Certíssimo. Não preciso comentar, porque já comentamos a rigor em questões anteriores. O presidente da República, os governadores de estado e do DF e os prefeitos poderão ser reeleitos para apenas um período subsequente, certo? O que não impede, antes do término do segundo mandato consecutivo, que eles renunciem e sejam eleitos novamente para o mesmo cargo. Isso está previsto no artigo 14, parágrafo 6º. Quinto e sexto, aqui é até bom, quinto e sexto. Vejam só, o governador, o prefeito, o presidente pode ser reeleito? Pode. Para o mesmo cargo? Sim, pode ser reeleito para o mesmo cargo. Ele precisa renunciar? Não. Agora, uma vez reeleito, ou seja, já ficou por 2 vezes no cargo, ele não pode ser reeleito pela segunda vez, ou seja, ele não pode ocupar o cargo pela terceira vez. Por quê? Porque senão seria, óbvio, perpetuação no poder, e isso é antítese da democracia. Nesse particular, portanto, ele não pode se candidatar. A questão diz que ele pode se candidatar pela terceira vez, desde que renuncie 6 meses antes. Não. Ele pode se candidatar a outros cargos. E para se candidatar a outros cargos, ele terá que renunciar 6 meses antes. Isso está contemplado no parágrafo 6º. Próximo. Então, errado. A escusa de consciência. A escusa de consciência é o quê? Você invocar a sua consciência para se eximir de fazer algo. A escusa de consciência permite a todo indivíduo, por motivo de crença religiosa, filosófica ou política, eximir-se de cumprir alguma obrigação imposta a todos, certo? Isso está contemplado no artigo 5º, inciso 8 da Constituição. Por exemplo, o serviço militar obrigatório. Corretíssimo. Inciso 8 diz, você pode se recusar a cumprir a obrigação legal a todos imposta,
é isso? Ou alternativa fixada em lei, desde que você você pode se recusar a cumprir a obrigação a todos imposta por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, desde que não se recuse a cumprir a alternativa fixada em lei. Porque se você se recusar a cumprir a principal e também se recusar a cumprir a alternativa, aí você será privado do seu direito, entre eles, direito político. Entretanto, o indivíduo será privado definitivamente de seus direitos políticos quando a sua oposição se manifestar, inclusive, a respeito do cumprimento de obrigação alternativa. Exato. Você pode se recusar a cumprir a obrigação principal? Pode. Eu não vou cumprir a obrigação principal. Por exemplo, o serviço militar obrigatório tradicional, ou seja, pegar em armas. A minha religião não permite. Ok, eu respeito. O Estado é obrigado a respeitar. Mas quando lhe dão uma alternativa, você não pode se recusar. Você será privado definitivamente. As pessoas têm medo dessa palavra. Não está errado não, é definitivamente mesmo. Esse definitivamente é perda dos direitos políticos. Definitivamente não significa sem possibilidade de retorno. Sem possibilidade de retorno não pode. Porque o que é que se fala na Constituição brasileira? No artigo 15, diz que você não pode ter seus direitos políticos cassados, mas eles podem ser suspensos ou perdidos. Suspensão é com prazo pré-determinado. Ou seja, caso de suspensão, sentença judicial transitada em julgado que condenou você por um crime, por 10 anos. Então você já sabe que são 10 anos o período de que vai permanecer sem direito político. Isso é suspensão. Agora, quando retiram seu direito político, sem saber quando ou até mesmo se ele voltará, aí é perda. Por exemplo, essa situação de não cumprir a obrigação legal a todos imposta é perda. Por quê? Porque se você cumprir essa obrigação daqui a um mês você terá de volta. Daqui a um ano você terá de volta. Se você nunca cumprir aquela obrigação, você ficará definitivamente sem seus direitos políticos. Ok? Então aí é perda. O definitivamente está correto. Portanto, certo, gabarito. Segundo a Constituição Militar, alistável é inelegível. Falso, ele é elegível. Há até regras específicas lá no parágrafo 8º do artigo 14. O cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do DF e de prefeito, podem concorrer no território da jurisdição do titular a cargos eletivos, salvo para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que esse renuncie até 6 meses antes do pleito. Vamos lá. O parágrafo 7º do artigo 14 diz: o cônjuge ou parente consanguíneo afim até 2º grau do prefeito, do presidente, do governador, não poderá ser candidato a absolutamente nada, salvo se já detentor de cargo eletivo e estiver buscando a reeleição. O raciocínio desse parágrafo 7º é simples. É o seguinte: meu cônjuge é prefeito da cidade X. Eu não ocupo cargo público nenhum. Nas próximas eleições, eu não posso ser candidato a nada. Agora, para as próximas eleições, naquele município, obviamente. Para cima eu posso, ou seja, para governador eu posso, para presidente eu posso. Agora, meu cônjuge é prefeita. Eu já sou vereador daquele município. Eu posso buscar reeleição? Posso. Aqui a questão embola isso e diz: o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afim até 2º grau, por adoção do presidente da República, do governador e do estado, ou território, do Distrito Federal e de prefeito, podem concorrer no território da jurisdição do titular. Não pode. Essa é a regra. Salvo para o mesmo cargo ocupado pelo titular, que o erro é maior. Por quê? Se o titular é prefeita, se a minha esposa era prefeita e ela não quer ser candidata ao mesmo cargo, a regra é que eu não posso. Não é isso? A regra é que eu não posso. Aqui está dizendo o quê? O cônjuge, os parentes consanguíneos ou afim até 2º grau, por adoção do presidente da República, do governador do estado ou do território, do DF, de prefeito, podem concorrer no território. Não pode. Salvo para o mesmo cargo ocupado pelo titular, desde que esse renuncie até 6 meses do pleito. Então vamos imaginar o seguinte: meu cônjuge foi prefeito uma vez, foi prefeito 2 vezes, aí ela renuncia 6 meses antes. Eu posso ser candidato sucedendo a? Não posso, de jeito nenhum. Ok? Há uma jurisprudência que diz o seguinte: se ela foi candidata a primeira vez e não quer ser reeleita,
eu posso assumir, me candidatar no lugar dela desde que ela renuncie 6 meses. Mas isso é uma situação. Qual situação? Ela ter ocupado apenas uma única vez, ou seja, ter sido prefeita por um mandato. Aqui não restringe a isso. Aqui está dizendo o quê? Aqui está dizendo que eu posso ser desde que ela renuncie, ou seja, ela... Então, tem que trabalhar com todas as hipóteses. Uma delas é o quê? Ela foi reeleita, ela já foi prefeita 2 vezes, consecutivamente. Aí eu posso, ela renunciando 6 meses antes, eu posso concorrer ao cargo? Não, não posso. Estão errado. 9. O reconhecimento de justa causa para a transferência de partido político não dá ao novo partido do detentor de mandato o direito à sucessão da vaga. Certo. Olha só. O reconhecimento de justa causa para a transferência de partido político não dá ao novo detentor de mandato, ao novo partido do detentor de mandato, o direito à sucessão à vaga. Certíssimo. Por quê? Vejam, eu fui eleito deputado pelo partido X. Vou botar aqui, partido X. Aí, o partido X mudou sua concepção sobre o seu plano o seu projeto político. Aí eu fui para o partido Y. Eu posso. Vou perder o mandato, não vou. Vamos lá. O reconhecimento de justa causa. Para a transferência, reconheci justa causa. Fui lá para o partido Y. Para a transferência de partido político, não dá ao novo partido, ao Y, do partido do detentor de mandato, o direito à sucessão da vaga. Exatamente. Ou seja, eu preservo essa sucessão de vaga, porque ocorreu uma vacância aqui no partido tal, eu preservo para o partido X o direito àquela vaga, ok? E não ao novo partido. 10. A Constituição prevê casos de suspensão, mas não de perda definitiva de direitos políticos. Olha a palavra definitiva outra vez. Errado, porque ele prevê o caso de suspensão, que é o caso, por exemplo, de condenação criminal com sentença transitada e julgada, mas também prevê situações de perda, como é o exemplo da escusa de consciência. Pois a previsão terminante desses direitos configuraria ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Errado. O que não pode, não pode, meus amigos e minhas amigas, é cassação. Isso não pode. Então, errado. Partidos políticos, como nós falamos, direitos políticos, partido político vem logo em seguida. Opa. Todo partido político no Brasil deve necessariamente ter caráter nacional, certo? Isso está no artigo 17, é simples. Tudo sobre partido político é simples. É mera leitura, repito. Não tem teoria nenhuma. É vedada a criação de partido político no Brasil que tenham entre suas metas a instalação do parlamentarismo. Não. Mas não mesmo. Ok? Errado. Os partidos políticos brasileiros podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras não governamentais. Errado. Não pode receber ajuda financeira estrangeira. Não pode. Está lá no artigo 17 também. Por isso que aqui é tranquilo. Não há explicação. Não pode. É uma regra. Os partidos políticos somente por seus diretórios nacionais podem receber recursos financeiros de governos estrangeiros que mantenham relações diplomáticas com o Brasil. Errado, absurdo, já comentamos aqui na anterior. Aqui os partidos políticos brasileiros podem receber recursos financeiros de entidades estrangeiras não governamentais. Errado, mesma coisa aqui. 5. A Constituição assegura o acesso gratuito dos partidos ao rádio e à televisão, certo? Mas não aos jornais impressos. Cuidado com esse detalhe, realmente. Aquela propaganda gratuita na televisão, ela não se estende aos jornais, tá ok? Aos jornais impressos, só a televisão. Então, certo. Os partidos políticos, conforme a Constituição brasileira, não pagam tributo à União, aos estados e ao DF, nem ao município. Isso é imunidade tributária, tá? Cadê? Os partidos políticos? Não, calma, essa é a discussão aqui da imunidade tributária. Vejam só o que eles fazem. Essa imunidade tributária, essa discussão da imunidade tributária é para os templos religiosos, tá ok? E aí eles trazem para o campo dos partidos políticos. Errado, eles pagam sim tributos, tá ok? Os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro dos seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Errado, é isso? A personalidade jurídica
é de acordo com a lei civil, ok? De acordo com a lei civil. Veja, o artigo 17 da Constituição especifica os detalhes em seus parágrafos de como funcionará esse partido político. E ele diz lá, os partidos políticos formados de acordo com a lei civil terão os seus registros no Tribunal Superior Eleitoral. Eles são pessoas jurídicas de direito privado, porque eles são constituídos à luz do direito civil. Eles são pessoas jurídicas só pelo registro comercial, como uma entidade qualquer. Ele vai ser uma entidade privada. Agora, a sua condição de partido político, não é isso? Ela vai depender posteriormente de um registro no TSE. Ou seja, ele será reconhecido como partido político para efeitos de concorrer às eleições somente registrar no TSE. Então, os partidos políticos adquirem personalidade jurídica com registro dos seus estatutos no TSE. Ele nasce como pessoa jurídica, de acordo com a lei civil, mas condicionado ao seu registro, isso no TSE. Por quê? Porque é com essa condição de registro no TSE que ele vai adquirir a condição de partido para ter as participações, por exemplo, econômicas da partilha daqueles valores que são divididos e distribuídos para os partidos políticos. Bom, correto. Bem, meus amigos, minhas amigas, essas são algumas questões sobre direitos sociais, direitos políticos e partidos políticos. Já sabem, é uma revisão. E como revisão, você tem que continuar revisando com outras questões. A vocês, um forte abraço. Até a próxima.